Oração das 11h30. Eu sou o pastor Celso Medeiros e a partir de agora estarei orando por você e pela sua família. Não divida o reino de Deus. Ore comigo. Graças a Deus, paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é com imensa alegria que mais uma vez adentramos a porta do seu lar para juntos orarmos e bendizermos ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, gostaria de meditar com você nesta palavra, mas antes eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que aperte aí a palavra inscreva-se e se torne um inscrito do nosso canal, né? E aí também toque no sininho da notificação para que todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, o YouTube te avise para que você possa ouvir. Deixe também o seu joinha, o seu like, que é uma forma de você dizer para o YouTube que você está gostando do nosso trabalho. E assim haverá um crescimento do nosso trabalho. Amém? Eu gostaria de chamar você a estar meditando comigo em alguns versículos da palavra de Deus, aonde eu quero chamar a sua atenção sobre duas coisas muito importantes que nós não podemos, de modo algum como cristão, deixar de fazer. São armas que nós temos e precisamos praticar, porque sem ela nós não vamos vencer as lutas do dia a dia. Amém? Eu quero chamar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, e nós vamos ler no versículo 6, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Agora, eu gostaria que você lesse também comigo, aleluia, o versículo de número 16, que diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuam, mas teu Pai, louvado seja Deus, que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Meus irmãos, nós sabemos que na vida cristã 3 coisas são necessárias para que nós consigamos permanecer na fé, para que nós consigamos diante de Deus as vitórias que nós almejamos para o nosso ministério, para a nossa vida conjugal, ministerial. 3 coisas são primordiais e não podem de maneira nenhuma ficar, aleluia, sem que a gente pratique. A primeira, com certeza, é a leitura da palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus, nós conhecemos a vontade de Deus para com as nossas vidas. A primeira coisa é todos os dias meditar, tirar um tempo para olhar a palavra, para tentar entender a palavra, para ouvir algo da palavra, para que nós possamos nos alimentar desta palavra. Louvado seja Deus. E o segundo, melhor dizendo,
é a oração. A oração, ela é a lenha, ela é o combustível do crente. A oração é a conversa do filho para com o Pai. É o diálogo do homem para com o seu Deus. A oração, ela tem que ser constante. A oração tem que ser incessante. Nós precisamos criar o hábito de orar. Orar pela manhã, orar na hora das refeições, orar na hora de dormir, mas além disso, tirar um tempo para uma oração em especial, uma oração como Jesus está dizendo aqui, né? Que quando nós for orar, nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto, em oculto, e o Pai que vê secretamente te recompensará. Nós temos que ter todos os dias um momento especial com Deus. Nós temos que ter todos os dias um tempo de oração, um tempo para conversar com Deus, para abrir o nosso coração diante do Senhor. E há momentos de adorar o Senhor, há momentos de agradecer o Senhor, há momentos de orar pelos outros, há momento de clamar, interceder pelas vidas, mas também há um momento nosso, há um momento particular seu e Deus, aonde você vai entrar na presença do seu Deus e se apresentar a Ele como filho, como filha em oração. A oração, aleluia, ela é muito importante. Foi a oração que fez Daniel, aleluia, vencer os obstáculos da sua vida. Foi a oração que fez José se assentar no trono, aleluia, como governador. Foi a oração que levou Davi a triunfar sobre Golias e sobre os seus opositores. Foi a oração que fez com que Deus viesse e falasse com Salomão. Foi a oração que deu vitória a Josafá diante dos teus inimigos. Foi a oração, aleluia, que fez com que o Pentecoste viesse sobre os discípulos lá no pináculo. Foi a oração da igreja que tirou Pedro do cárcere. É em oração nós devemos viver, em oração nós devemos constantemente buscar a presença de Deus. Devemos estar em fervente oração, devemos viver em fervente oração, porque a oração é uma forma de conversarmos, de nos relacionarmos com Deus, de expormos ao Senhor. E depois, a terceira é o jejum. Talvez alguém pode dizer, pastor, mas em primeiro então é a palavra, em primeiro é a segunda é a oração, em terceiro... Não, irmãos, isso aqui é só uma forma de expressão. Os três têm que estarem juntos. Quando você pratica a oração, a leitura da palavra com oração e jejum, você vai atingir um nível espiritual muito maior do que uma pessoa que não faz tais coisas. Porque muitas pessoas leem a palavra, estudam a palavra, até compreendem a palavra, mas elas não oram. Elas não constroem um nível de intimidade com Deus através da oração. E o jejum vem complementar isto. Porque o jejum é uma forma de mortificar o nosso eu, o nosso orgulho, de nos redimir diante de Deus, de nos oferecer diante de Deus com jejum. É uma forma de humilhar-nos, de nos humilharmos perante o Senhor. É uma forma de nos expressar a Deus, dizendo, Deus, eu sou apenas barro e o Senhor é o oleiro. E quando nós nos determinamos a jejuar, quando nós nos determinamos a mortificar a nossa carne,
nós vamos encontrar uma luta muito grande com nós mesmos, com a nossa carne, porque a nossa carne milita contra o espírito. Provavelmente você já ouviu alguém dizer que não consegue jejuar, porque quando ela vai jejuar, ela passa mal. Provavelmente você já ouviu alguém dizer, olha, eu não consigo jejuar porque me dá muita fome. É justamente isso. A nossa carne, ela nos impede muitas vezes de fazer este sacrifício diante de Deus, de nos humilharmos perante Deus. E é uma das armas mais poderosas que o ser humano tem. Quando ele chega diante de Deus, quando ele se humilha perante Deus, jejuando, mortificando a sua carne, abrindo mão de comer a comida material, o alimento material, a água material, para se alimentar do pão da vida, para se alimentar, aleluia, do Espírito da vida, para beber da água da fonte. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda isso. O jejum, ele tem um poder muito grande. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós encontramos Deus falando para Jonas profetizar sobre a cidade de Nínive, que Deus iria destruir aquela cidade. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que quando eles ouviram isto, eles se vestiram de panos de saco e se humilharam perante o Senhor e jejuaram todos daquele reino. Levantaram em jejum um clamor na presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que ia fazer aquela cidade por causa do jejum. Houve um rei em Israel chamado Acabe, talvez o rei mais cruel que houve, um rei que era comandado pela sua esposa Jezabel, um rei que mandou matar os profetas do Senhor, os sacerdotes do Senhor. Aleluia! E Deus lança uma palavra sobre ele, dizendo, olha, vai vir um mal sobre a tua casa, vai acontecer isto. Porém a Bíblia diz que ele se humilha, se veste de pano de saco, se joga nos pés do Senhor e jejua. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus fala para Elias, diga para Acabe que eu me arrependi do mal que iria fazer. Nos dias dele este mal não virá para frente, mas para ele não, porque ele se humilhou perante o Senhor. O jejum é uma forma de humilhação. Lembra de Daniel? Quando ele precisa de uma resposta de Deus, o que ele faz? Ele vai jejuar. Porque ele queria entender as profecias, ele queria entender as visões que estava tendo, mas não conseguia. Então ele vai jejuar. Ele vai dizer, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Ele se rende aos pés do Senhor, se humilha na presença de Deus. Neemias, quando vai voltar para Jerusalém, ele vai também até o rei. Antes de fazer isso, a Bíblia diz que ele jejua, que ele se consagra a Deus, que ele mata a sua carne, para depois então alcançar a vitória que ele desejava diante do rei. Pastor, e no Novo Testamento, irmão, Jesus jejuava. Jesus jejuou por 40 dias e por 40 noites. Nós podemos ver Paulo dizer várias vezes na carta aos Coríntios que jejuava. Nós podemos ver que os discípulos ficaram 10 dias no pináculo orando e jejuando para que a promessa do Senhor se cumprisse sobre eles. O jejum, aleluia, ele é uma chave que abre o coração de Deus sobre a nossa vida. Quando nós fazemos isso corretamente, quando não fazemos como a Bíblia diz aqui, é para nos mostrar, para dizer que estamos jejuando,
para mostrar que nós estamos fazendo algum sacrifício. Este jejum aqui, este tipo de jejum aqui, nós não recebemos nada. Mas da mesma maneira que Jesus fala, quando nós for jejuar, para nós entrar no quarto, Jesus também fala: porém tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que não pareça ao homem que está jejuando, mas a teu Pai que está no oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. O jejum tem que ser para Deus ver, não para o homem ver. O jejum tem que ser para que o Senhor contemple o que você está fazendo. Então, se você unir, meu irmão e minha irmã, estas 3 armas, palavra, oração e jejum, você vai alcançar diante de Deus o galardão, o milagre, a vitória que você precisa. Porém, as pessoas deixaram este hábito de lado e nós precisamos retornar a praticar este hábito. Amém? Eu quero orar por você. Senhor Deus, neste momento, meu Deus, eu peço ao Senhor que venha de uma maneira muito especial ajudar o teu filho a ler a sua palavra, ajudar o teu filho a compreender a tua palavra, ajudar a tua filha, meu Deus, a ter forças para continuar na leitura, na prática da leitura da sua palavra. Peço que o Senhor ajude ele a orar. Coloque, Deus, sabedoria nos lábios do teu filho, que ele possa rasgar o coração na sua presença e que ele tenha forças, meu Deus, para jejuar, para tirar um tempo de jejum, de consagração, de oração e de jejum na sua presença. Pai, eu te peço no nome de Jesus Cristo, abençoa teus filhos, abençoa tuas filhas, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus possa estar abençoando você, sua casa, sua família. Tome posse desta palavra, repasse ela para as pessoas que você ama e seja abençoado por Deus. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém.